Hoje hoje mais uma oportunidade Deus está nos concedendo de vir aqui e nós fazermos mais um estudo, né, da sua mensagem. E eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, né? Boa parte do seu ministério ele falou por parábolas. Isso nós vamos encontrar nos evangelhos, né? Nem todas as parábolas são registradas em todos os três evangelhos sinóticos, né? Como eu disse, né? Eu venho repetindo e para aqueles que ainda não sabem, né? Sinótico é que tem algo em comum entre eles, né? De uma forma bem resumida. Então, Mateus, Marcos e Lucas, e também tem o Evangelho de João, mas os três sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Então, eu convido você a ler junto comigo Mateus 13, versículo 31. É bem curtinha essa parábola, 13, 31 até o 31 e 32, na verdade. Essa parábola, geralmente é contada, alguns estudiosos conta junto com a parábola do versículo 33, que é a parábola também do fermento. Eh, o, o nome que os homens deram para essa parábola é do grão de mostarda. Eu acredito que muitos aqui já tiveram a oportunidade de já ler e já estudar, então vamos reforçar no dia de hoje essa parábola. E essa parábola, Jesus disse nos três evangelhos, porém, no evangelho de Lucas, quando você lê o contexto, parece que essa parábola foi contada, ela foi contada não, em outro momento, né? Lucas registra um outro momento que Jesus falou, né? Proferiu, falou essa parábola. E já Mateus e Marcos já registram no mesmo momento. Então, o que dá a entender é que Jesus disse mais de uma vez essa parábola, né? As escrituras diz que os milagres, enfim, o que Jesus disse foram muito mais do que está registrado nas escrituras, né? Não teria espaço, a escritura diz, o que Jesus fez ainda. Então, nós temos um cano, nós somos de uma geração privilegiada, nós temos o cano, a Bíblia completa. E mais ainda, nós somos uma nação que podemos vir aqui e falar livremente de Cristo Jesus. Nós obedecemos a Cristo a ir de pregar e é o que a gente vai fazer no dia de hoje. Então, Mateus 13, 31, eu vou ler na NAA, eu tenho usado muito essa versão, eu gosto, tenho gostado muito, uma boa tradução. Diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, de que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, quando cresce, é a maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Como eu disse, também é dito dentro dessa parábola, a parábola do fermento. Porém, nosso tempo aqui, né, a gente tem uma limitação do nosso tempo,
E eu vou ficar, então, hoje com essa parábola do grão de mostarda. Então, aqui Jesus está propondo uma outra parábola. E, e a gente está lendo as últimas duas parábolas que a gente já, né, trouxe nos estudos anteriores. Está falando da semente mais uma vez, né? Está falando de um plantio. Ah, e Mateus, né? Mateus, o registro do livro de Mateus, a gente pode até dividir em 5 grandes discursos, o livro dos 28 capítulos. E uma parte desses 5 grandes discursos, ele vai falar, ele vai dar ênfase aqui nesse miolo do livro, né, no capítulo 13, sobre as parábolas que são semelhantes ao reino dos céus, tá? O reino dos céus, é, Mateus, ele trata muito Jesus Cristo como rei, né? O mesmo rei Davi lá de trás, o mesmo a mesma lei Torá que foi dada a Moisés lá no seu antepassado. Mateus, então, vai retratar Jesus aqui como rei no seu evangelho. E todo rei, né, tem um reino, tem um reino, e tem os seus servos. E essa é a ideia, né? Jesus está trazendo aqui que esse grão, pequeno grão de mostarda, é semelhante ao reino, e aí ele vai explicar, né? O qual é a semelhança desse reino. Mas eu queria falar um pouco sobre ainda o grão de mostarda, porque Jesus, as parábolas, né? Jesus ele sempre vai trazer um exemplo muito real da época, né? Eu trouxe nas últimas palavras dizendo que Jesus ele está usando esses exemplos de plantio que era muito comum na região onde ele estava pregando, né? Onde ele estava falando. Não sei se vocês sabem, Jesus ele começou o ministério e ficou boa parte do seu ministério na região, né, da Galileia, no mar ali da Galileia, e ali é o interior da Palestina. Tá? Ali, os discípulos que ele escolheu é o caipira. Aqui a gente tem bastante gente, não de uma forma pejorativa, tá? Ao contrário até, pessoas que são até bem puras e inocentes, vamos dizer assim. Ele escolheu os seus discípulos como os pescadores, enfim, e ali tinha uma agricultura. É bom a gente. Não tem como nós entendermos as escrituras se não entendermos o contexto. Então, Jesus ele vai propor essa parábola dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que pega uma pequena grão de mostarda e planta, né, como uma hortaliça, e isso cresce de uma forma que vira uma árvore. Provavelmente Jesus, ele nessa região existe o grão de mostarda preto, tá? Eu tenho estudado aqui antes de trazer essa mensagem. E só para você ter uma ideia, ele fala que é um menor. Quando ele usa essa palavra menor, ele está usando uma hipérbole, tá? O hipérbole seria um exagero, porque a semente do cipreste e das orquídeas ainda é menor. Existem grãos menores. Mas quando ele usa o grão da mostarda, ele é menor, inclusive, que o grão do joio, né? Do joio não, do trigo. Quando ele diz a última mensagem que a gente disse do joio e do trigo. Só para você ter uma ideia, 720 sementes de mostarda para chegar. Precisa de 720 sementes de mostarda para chegar a 1 grama, né? Por isso que ele diz que ele é muito minúsculo. Mas essa pequeno grão de mostarda, ao plantar, vira uma grande árvore.
Só para você ter uma ideia, essa espécie de plantio do grão de mostarda, essa árvore chega a ficar a 4 metros. 4 metros de altura. E é interessante que, como uma coisa tão pequena, pode se tornar tão grande. É essa a ênfase que Jesus está dizendo. Que o reino dos céus é algo que é tão pequeno, que ao plantar se torna grande. Mas o interessante de tudo isso também é que ele vai comparar, que ele fala assim que ali no versículo 32 ele diz assim que, mas quando cresce é maior do que as hortaliças. Todos sabem que a hortaliça é algo que cresce muito rápido. Mas ao crescer a hortaliça, né, tem irmãos aqui que plantam, que estão aqui, que eu sei. Sabe que a hortaliça, quando ela é plantada, a sua semente, na sua horta, né? Eu tenho o privilégio, às vezes, quando eu vou aí, ou quando meus pais vêm aqui, meu pai planta, e ele traz lá uma alface, uma couve, enfim. E esse plantio nessa horta, ela cresce rápido, mas é uma planta que é exterminada. Ou seja, ela é cortada como um todo e já não serve mais para nada, ela precisa ser replantada de novo. E ele faz essa semelhança, olha que interessante, que profundo. Ele diz que esse grão de mostarda cresce como uma hortaliça, ou seja, cresce rápido. Porém, ela se torna como uma árvore grande. E ele dá continuidade. Ele diz assim que essa árvore, ela ela cresce tão grande de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa é a semelhança que Deus está dizendo, que é o reino de Deus, que é o seu reino. Jesus é Deus, irmãos. É Deus revelado em seu Filho. E se você dá uma olhada, alguns estudiosos fazem uma interpretação sobre o que seria essas aves, né? O que seria essas aves? Um diz que é o mal, é como se fosse o joio. E eu acredito que, ao meu estudar, eu acredito que essa árvore, né? Que as aves se aninham, as aves representam nós, representa os gentios, porque não esqueça que essas parábolas Jesus está dizendo para o seu povo judeu. Muitas dessas parábolas são ditas apenas para os seus discípulos, para os seus mais íntimos ali, que estão mais perto deles, na verdade. Não íntimo que ele está discriminando, fazendo uma acepção, mas aquelas pessoas que estão mais próximas. Mas eu acredito nos meus estudos aqui que essas aves de todas as espécies, ela se aninha no seu ramo, seria representado aqui a todos nós. Nós que não somos judeus, nós que somos, que o reino do céu é para todos que aceitam, que acreditam que Jesus é o rei. Jesus é o nosso rei. E nós somos o servo. E nós vamos entender ainda um pouco mais no decorrer dessa mensagem. Entender sobre essa parábola. E eu convido você a ler Ezequiel, o profeta Ezequiel, no seu capítulo 17. Estou lendo, abrindo aqui. Ezequiel 17, 23. Olha o que a escritura diz, o profeta diz. No monte alto de Israel, o plantarei e ele produzirá ramos, dará frutos,
e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos ramos se aninharão aves de todas as espécies. Depois, se puder, leia o profeta Ezequiel no seu contexto como um todo. Mas como eu digo aqui, eu entendo que essas aves são todos nós, todos aqueles que querem se aninhar, que querem estar debaixo do reino de Cristo, no reino de Deus. Então essa parábola diz que há essa semelhança, algo tão pequeno, né, que ao olhar parece ser tão insignificante, como algo tão insignificante que é plantado e como uma hortaliça que cresce rápido e se torna uma árvore grande, que dá o seu fruto, que é a mostarda. O reino dos céus é assim. E ele está dizendo isso para os seus discípulos, para 12 homens que foram escolhidos, homens simples, galileus, homem do interior. Com 12 homens, começou o seu ministério. Jesus e 12 homens começou o seu ministério. E foi assim. Cresceu como hortaliça, cresceu rápido o seu ministério, o seu reino. Se vou convido vocês a depois a lerem Lucas 9, Lucas capítulo 9. No Evangelho de Lucas 9, versículo 1, vai dizer justamente que o evangelho começou assim, com 12 discípulos. E se você transcorrer as 12 mensagens que tem, que é um capítulo bem extenso de Lucas, no capítulo 9, no capítulo 10, do versículo 1, vai dizer que já havia 70 discípulos. E cerca de mais ou menos depois 120 pessoas andavam com Jesus. Fora a multidão, mas se tinha 120. E Jesus, ao morrer naquela cruz, ao seu terceiro dia ressuscitou, ele apareceu para mais 500. E o reino dos céus cresceu. Cresceu como uma árvore grande, e que chegou até os dias de hoje. Aqui, essa parábola, essa mensagem é algo que deve queimar no seu coração, na sua mente. Eu, eu não sei se você se impressiona ou você tem um nível de gratidão tão grande que a mensagem de Jesus, o reino dos céus, atingiu você e a mim, que há mais de 2000 anos começou como uma semente de um grão de mostarda e que hoje é essa grande árvore que muitos estão aninhados sobre essa árvore. É isso que Jesus está dizendo. As minhas palavras, o meu reino, que vai ser instituído aos 12, ele está falando isso para os 12. E essa palavra profética, essa palavra de Jesus se cumpre no dia de hoje e continua. E assim o reino foi instituído. E o amor de Deus te alcançou e me alcançou. E nós estamos aqui debaixo. E você que está assistindo e ouvindo, você tem a chance, se você ainda não se aninhou nessa árvore poderosa, que é um pequeno grão de mostarda. E Jesus vai dar outro exemplo. Ele disse: se sua fé em mim for um pequeno grão de mostarda, você tem a capacidade de mover montanhas.
Irmãos, essa é a grande mensagem de hoje. Que o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, a sua palavra, a sua mensagem, o seu reino, e o que ele está te propondo é que nós buscarmos, para nós buscarmos o reino em primeiro lugar, que esse é pequeno grão, ele falou e se cumpriu, se tornou grande. Grande é o seu reino. Grande são as suas palavras que se fizeram e se faz cumprir. Espero que no dia de hoje, você que pertence ao reino, você continue a propagar, ao ir de pregai, a falar, a você aqui que está no YouTube, a você compartilhar essa mensagem, a você propagar o evangelho que Jesus disse há mais de 2000 anos. Irmãos, você não se sente privilegiado por fazer parte dessa árvore, a estar debaixo dos ramos? Eu espero que você esteja debaixo dos ramos dessa árvore que tão pequena é a sua semente e se tornou tão grande o seu reino. Espero que um dia todos nós aqui estejamos juntos na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu reino, ser de fato instituído, o seu reino é eterno. E o seu reino não é deste mundo. Tenha fé em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Faça parte desse reino. Aninha-se nessa árvore tão poderosa que cresce a cada dia. Esteja perseverante. Confesse Cristo Jesus e se batize. Sim, batize, entregue a sua vida a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. E eu vou fazer uma oração. Pai querido e amado, grande és o Senhor. Mais uma vez te agradecemos pela sua imensa misericórdia. O Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado pela sua palavra, pela sua escritura completa nessa geração que nós estamos. O privilégio que nós temos de vir abrir a Bíblia todos os dias e poder estudar e conhecer a sua verdade sobre as nossas vidas. Ajude a estarmos debaixo, Pai, aninhados debaixo dessa árvore, debaixo do teu reino, debaixo da tua vontade. Ajude a falarmos sobre o teu reino, sobre a boa notícia que é Cristo Jesus. Jesus nos redimiu dos nossos pecados e que Jesus pagou um alto preço na cruz. Graças ao teu amor, Pai, e à obediência de Cristo Jesus. Que nós possamos ficarmos perseverantes dentro do teu reino, fazendo a tua vontade acima das nossas. Perdoe os nossos pecados, Pai. Nós não merecemos. Nós merecemos o castigo que foi feito com Jesus. Ele pagou sobre si todos os nossos pecados, ele carregou. Que essa é a boa notícia, que nós somos redimidos, graças a Jesus. Obrigado porque uma pequena palavra se iniciou há mais de 2000 anos e ela se tornou tão poderosa e tão grande que atingiu todos nós. Espero que essa palavra também atinja aqueles que ainda não te aceitaram, a realmente se curvar diante do Senhor e fazer parte do teu reino. No nome do teu filho Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. E você